Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema em Cristo, na dor. Agora não é hora de conversar, agora não é hora de tomar água, agora não é hora de ir no banheiro, nada disso. Quando a gente quer conversar, a gente chega mais cedo, a gente tem um tempo de comunhão. Se depois do culto você quiser falar com alguém alguma coisa, você tem a liberdade de falar. Eu espero não ter que mais algumas vezes continuar falando isso. Nós todos somos adultos, tá? Então, quando nós estamos num ambiente santo, um ambiente em que há zelo pela presença do Senhor, não há conversas paralelas, a menos que seja algo extremamente importante. O que é uma coisa extremamente importante? Alguma criança com dificuldade, algum problema, qualquer coisa desse tipo, tudo bem, tá? Mas fora isso, você tem que ficar sentadinho. Você, a menos que você tenha problema de rim ou algum problema como o nosso irmão André, se levanta, fica esticadinho um pouco, mas não é para ficar andando, não é para ficar conversando nem nada. Amém, queridos? Amém. Será que em 2022 a gente aprende isso? Amém. Tá? Então vamos lá. Voltando do zero. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema em Cristo, na dor e na ressurreição. É interessante esse discurso cristão que as pessoas não conhecem. As igrejas não falam disso. As pessoas acham que não vão viver isso. Acham que entra na igreja é que nem colocar o sangue, o alho lá na porta, lá para o vampiro não entrar. Não funciona dessa maneira. Se assim funcionasse, ele ficava lá fora esperando, quando você saísse ele te catava. Entendeu? Não funciona dessa maneira. Mas nós, dentro do cristianismo, nós sofremos. E são estágios. A palavra de Deus fala que esse caminhar em dor e sofrimento, em dificuldades, é o que nos fortalece. Nós já usamos o exemplo das academias, da ginástica, que quando você se exercita, você quando sente um músculo dolorido, quer dizer que você o exercitou. Se você está muito tempo sem ir na academia e você exercita, o que acontece? Parece que você nunca usou aquele músculo. E é isso mesmo. Na área espiritual é a mesma coisa. São estágios necessários. Nossa vida passa por evolução. Não a evolução de Darwin, que diz que o homem veio do macaco, mas uma evolução espiritual que transforma a tua dificuldade, o teu sofrimento, a tua dor em algo positivo. Talvez você não consiga ver, talvez eu não consiga ver, mas o Senhor, Ele olha para essas manifestações e essas dificuldades e essa vitória que nós temos, mesmo que seja mais lenta, como algo positivo, e Ele se agrada. Esse crescimento não está atrelado à independência, como as pessoas falam. Ser independente não é ser feliz. Hoje o movimento feminista, ele luta por essa condição de independência. Eu não preciso de homem nenhum, eu não quero. E não é questão de precisar ou não precisar, e sim de você tentar quebrar uma estrutura cristã, que mesmo que seja capenga, é melhor do que a estrutura humana. Esse crescimento não está atrelado à independência, pelo contrário, ele está atrelado a uma dependência. Não dependência de videogame, não dependência de drogas ou de álcool, mas dependência do Senhor. Uma dependência plena do Senhor, uma dependência que começa pouquinho e conforme você vai entregando nas mãos dele, ele vai pegando, ele não vai tomar. É aquela música que nós cantamos, solta o cabo da nau. O que é isso? A pessoa está tentando governar a vida, não consegue, mas ela quer dominar a vida. E o Senhor fala, solta o cabo da nau. Você solta, o que acontece é que Deus ele vai controlar este barco. O verso que fica da semana passada é 1 Pedro 4,4, que diz, por isso, ao estranhar que vós não colaborais com o seu excesso de devassidão, eles vos insultam. É algo que nós falamos na semana passada. Você agir de uma maneira correta, você procurar viver segundo os padrões de Deus, você vai ser atacado, você vai sofrer, você vai ser perseguido. Com esse caminhar, nós geramos incômodo. Você não precisa falar nada. Você não precisa carregar uma cruz no peito. Você não precisa andar com a Bíblia no painel do carro.
mas o que acontece é que a tua luz, que não é sua, que é de Jesus, ela incomoda. Será algumas vezes gratuito, pois revela os corações dos ídolos. As pessoas elas vão te insultar de uma maneira gratuita. E você vai falar, por que ele está agindo assim? Por que ela está agindo assim? É algo gratuito. A nossa presença tem que incomodar. Falava hoje pela manhã sobre a condição da perseguição, agora em especial o Natal. É o Superman que é bissexual, é o Lanterna Verde que é gay, é o não sei quem lá, parece que o Batman está mexendo com ele também, o Papai Noel também é homossexual, e agora lançaram a figura da Maria, mãe de Jesus, trans. Se Jesus, a gente não sabe como ele era, então quem sabe Maria não usava barba? Mostra lá toda a desconstrução, e a frase no cabeçote lá da revista, que é uma revista LGBT, estava lá: nós só vamos parar quando nós destruirmos a ideologia cristã do Natal, que é a figura de Cristo. Então nós vamos ser perseguidos, eles vão nos estranhar, eles vão nos insultar. A caminhada com Deus passa pelo vale da sombra da morte. Salmos 23 já fala isso. Mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, tu estás comigo. Glória a Deus. Mas ela só passa ao final. A nossa vida é uma vida de dificuldades, é uma vida de lutas, não é algo que é tranquilo. Você pode ter tempos, momentos de tranquilidade e paz. Aproveite para você crescer, aproveite para buscar a Deus. Mas o que acontece é que quando nós estamos num tempo tranquilo, a gente senta na graminha e acha que está tudo bem, financeiramente, espiritualmente, emocionalmente, qualquer que seja. A caminhada com Deus passa pelo vale da sombra da morte, mas só passa, pois ao final nós seremos recebidos por Cristo, que venceu, e Ele venceu para que nós também pudéssemos ter vitória. A palavra de hoje tem como título o fim de todas as coisas. Poderíamos até cantar: Jesus está voltando, e Ele está voltando. Ele está voltando. Pastor, faz 2000 anos que se fala isso. Jesus está voltando. Por que as pessoas cristãs falam tanto isso? Por que a gente continua batendo nessa tecla? Mesmo Jesus Cristo não tendo voltado, mesmo as coisas não terem acontecido lá atrás, será que os discípulos eles se frustraram? Será que as pessoas, quando foram chegando perto da época da morte, elas falaram: eu vivi tudo, eu podia ter mais, eu podia aproveitado mais? As pessoas que venderam suas casas devem ter falado: poxa, eu podia ter usado esse dinheiro para ir para a praia lá em Genezaré, lá, e pegado um sol lá, tomado um caldo de cana, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas o fim de todas as coisas é o título dessa palavra, e é o que nós vamos tratar. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em 1 Pedro capítulo 4. Como o Felipe pediu, vou tentar ser manso. Primeira Pedro, capítulo 4, verso 7 em diante. Vamos para o segundo bloco. 1 Pedro, capítulo 4, verso 7 em diante. Assim diz a palavra de Deus: ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fala de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força de Deus, supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos o Teu nome por essa santa e bendita palavra. Pedimos, Pai querido, que o Teu Espírito Santo nos dê direção, fale conosco, nos guie,
Eu peço especialmente sobre a minha vida, Pai querido, a capacitação do Teu Espírito, para que eu venha, Pai querido, expor aquilo que está na Tua Palavra, e assim trazer um recado santo ao coração dos meus irmãos e das minhas irmãs. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. O fim de todas as coisas. O primeiro versículo de 3 que nós vamos meditar, se Deus assim o permitir. O primeiro deles é 1 Pedro 4,7, que diz, já numa construção um pouquinho diferente dessa da Bíblia aí: o fim de todas as coisas está próximo. Levai, pois, uma vida de autocontrole e de sobriedade, dedicada à oração. Eu dei uma melhoradinha aí na construção dessa frase, para a gente poder trabalhar ela um pouquinho melhor. Pela primeira vez, nesta carta, em 1 Pedro, se diz abertamente o que várias vezes já está implícito na carta. Então até agora não se falado de maneira aberta, mas tinha se falado de maneira implícita. O fim de todas as coisas está próximo. Jesus está voltando. Dentro da tradição apocalíptica judaica e cristã, o fim da história está marcado por uma poderosa intervenção de Deus. Falava também essa manhã um pouco sobre a ira, e aí nós temos a ira de Deus, que é uma ira total, que ela vai acontecer em Apocalipse, e uma ira parcial, que já houveram várias dentro das Escrituras, e ainda continua ocorrendo nos dias de hoje. Então essa ira total, ela vai pôr fim a tudo, e é a respeito disso que nós vamos falar. Aqui em 1 Pedro, fazem parte o retorno de Cristo. Está lá em 1 Pedro 1,7, 1 Pedro 1,13, que nós já lemos. E o juízo final, 1 Pedro 4,5, 1 Pedro 4,17, 1 Pedro 4,18. A palavra fim tem vários sentidos, o que se pode notar ao longo de 1 Pedro. Isso é uma coisa importante. Eu coloquei essa observação para que você entenda que palavra, por si só, ela não tem significado, a menos que ela esteja dentro de uma frase. Então o pastor Ayrton, meu pastor, ele dá um exemplo sobre a manga, e ele fala que a manga ela pode ser uma fruta, a manga pode ser a manga da blusa, ela pode ser a manga do carburador, que não tem mais, pode ser aquela negocinho do lampião lá, é a manga do negócio. E tem muitas possibilidades da palavra manga. Tem até o mangá, né, Gabriel, Rafael? Tem o mangá, né, tem o acento, mas é um tio, vai dar uma forçada para caber a manga aí. Então a gente tem que entender que a palavra em si ela não tem sentido. Então quando se fala sobre fim, a gente tem que analisar o que está acontecendo. Em 1 Pedro 1,9, ela designa um alvo, um objetivo. Lá em 1 ele fala o fim da nossa fé, a salvação. Para que você busca a fé? Para que você quer crescer em fé? Para que você possa alcançar a salvação. É um fim, é um meio. Em 1 Pedro 4,17, designa o modo como termina a vida de alguém. Qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho? É a palavra fim sendo colocada de outra maneira. O que vai acontecer com as pessoas que não são cristãs verdadeiras, que vêm na igreja, ou que ouvem a palavra, mas não colocam em prática aquilo que ouvem. Está próximo. Aqui o significado é claramente o ponto final da história, o fim. Não tem continuação. Não vai ter uma segunda edição. Então a gente vê os filmes quando eles são lançados, a primeira parte, a segunda parte, a gente vê isso em muitas séries, entendeu? E aí chega uma hora que ninguém aguenta mais aquele monte, né? Um filme de terror que tem Sexta-feira 13, aí você fala assim, vai chegar Sexta-feira 13 e vai acabar, não, ele continua avançando, entendeu? Então as pessoas elas gostam de ter continuação, e às vezes se pensa que dentro da história cristã também vai ter uma continuação. Os nossos irmãos católicos romanos, eles pensam que há sim um capítulo que é o capítulo do purgatório. Então você fez as lambanças aqui, você vai para lá, aí eu oro por a pessoa ora, vai, passa um tempo, ela está liberada, entendeu? Mas as escrituras não falam disso. Você tem um tempo de vida aqui na terra, que ele é único, e quando você adormecer em Cristo, você vai acordar ou no céu ou no inferno. Não tem outra opção. Por isso que essa mensagem do fim, ela tem que ser falada e ela também tem que ser ponderada por você. Está próximo
é um termo comumente usado por Jesus para anunciar a proximidade do reino de Deus. Por exemplo, em Marcos 1,15: arrependei-vos, porque é chegado, está próximo o reino de Deus. Você tem que acreditar nisso. Você tem uma vida, você tem uma família, você tem um trabalho, você tem atividades, mas se você pautar sua vida em algo diferente deste fim, você está perdido. Você vai perder tempo. E vai ser um fim muito triste. Está próximo é um termo usado por Jesus nos evangelhos para dizer que o reino de Deus está próximo. Sendo assim, nós entendemos essa palavra fim falando do fim dos tempos. O verbo literalmente afirma: chegou. Não só está próximo, não está chegando, mas chegou. Jesus ele vem fazendo uma construção junto com João Batista, em que o reino de Deus ele não só está próximo, mas ele chegou. Nós vivemos um tempo de luta e tribulação aqui na terra, mas nós já podemos contemplar alguma graça e alguma misericórdia e maravilha do Senhor, coisas que as pessoas aí fora não têm. E aí a Rô me permite compartilhar algo que ela falou comigo hoje. A titia dela vai operar de câncer, e aí ela falou: posso orar por você? E ela não entendeu que oraria. Por favor, ore. E falou isso uma vez, falou uma segunda vez, uma terceira vez. E aí, uma oração como que nós fazemos naturalmente, como todo culto de oração nós fazemos, como toda escola dominical nós fazemos. A Rosana fez uma oração por ela e ela se emocionou, porque não sabe o que é, não está acostumado. Nós não entendemos o que é ter este reino de Deus nas nossas vidas. Nós não valorizamos isso. Nós olhamos para todo o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Em alguns momentos nós nos alegramos, em alguns momentos nós nos afligimos, mas nós não damos o valor. Nós não vivemos como se realmente aquilo fosse próximo, fosse amanhã. Será que se você tivesse a notícia dos céus que o Senhor está voltando hoje, você estaria fazendo o quê? Será que você estaria vendendo rosas? Será que você estaria entregando um bolo? Será que você estaria fazendo alguma coisa que não acrescenta em nada para a sua vida espiritual? Nesse mesmo sentido, temos o seu uso em Tiago 5,8. A vinda do Senhor está próxima, ela está chegando. Todo o Novo Testamento fala disso. O Senhor, ele no começo, ele fala, João Batista, ele avisa que está chegando, ele fala que já chegou, e aí todas as pessoas que vieram depois de Jesus Cristo vêm trazendo essa história: está chegando, está chegando, está chegando, o advento de Pentecostes, o que nós vamos fazer? Se arrependa, ele está chegando, ele está voltando, ele está voltando. Como já temos dito, essa sensação de viver às portas do desfecho da história e de um novo começo radicalmente distinto é muito importante para a compreensão do cristianismo primitivo e deveria ser importante para você. Porque se você viver na expectativa de que amanhã pode ser o último dia, você não vai se preocupar com muita coisa. Por que eu vou me preocupar com o IPVA de 2022? Eu não estou falando para você ser desmazelado e não ter cuidado, não é isso que eu estou falando. Mas nós nos preocupamos demais. O que vai acontecer em 2040? Como que vai ser a minha aposentadoria? Como que vai ser isso? Como que vai ser aquilo? E a gente deixa de viver o hoje. Que eu volto a dizer, eu não estou falando para você meter o pé na jaca, estourar os cartões, porque Jesus vai voltar amanhã. Não é isso. Tanto que o versículo fala que nós temos que viver com autocontrole e sobriedade. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Mas nós temos que viver o hoje, mas sempre com esse pensamento: Jesus pode voltar agora. Ele pode voltar amanhã. Será que a tua preocupação ela vai ser válida se Jesus voltar agora? Será que se ele voltar agora, toda essa preocupação, esse ranço no teu coração, vai fazer o que com isso? A vinda do Senhor está próxima. Essa sensação de viver às portas do desfecho da história, ela foi muito importante para a compreensão do cristianismo primitivo. As pessoas começaram a falar assim: por que eu vou ter 100 cabeças de gado? Por que eu vou ter 10 casas? Jesus está voltando. E eles não ficaram frustrados porque Jesus não voltou.
porque havia uma alegria no coração deles de plenitude, de cumprimento de vontade. É algo que a igreja primitiva ela viveu, e explica muito da vitalidade, da disposição dos cristãos de se desfazerem de tudo que pudesse ser um obstáculo para essa virada na história. Nós nos apegamos a tantas coisas, nós nos prendemos a tantas coisas, e apenas uma coisa é importante. No versículo bíblico, o salmista ele fala: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Seria tão bom se a gente pudesse viver com esse pensamento, se a gente pudesse viver buscando realmente o reino de Deus como fosse o último dia. E se você fizer isso, sabe o que vai acontecer? Você vai começar a amar as pessoas como se fosse o último dia. E aí a gente tem algumas pessoas com dificuldade de saúde, em especial a titia da Esther, e eu duvido que eles não vivem como se fosse o último dia perto dela, que a Betânia não vai lá e age como se fosse o último dia. Essa necessidade, esse desejo que a gente tem de pensar no futuro, ele a certo ponto é saudável, mas a gente não pode fixar só nisso. Uma pergunta que logo surge é: como já se passaram quase 2000 anos desde então e esse fim ainda não chegou? O mundo fala isso. Você está aí fazendo o que está fazendo e esse Jesus não volta nunca. Está se falando que ele vai voltar e não volta. Muitas respostas têm sido tentadas e provavelmente a melhor é a que é dada em 2 Pedro 3, de 3 a 13, que eu não vou ler. Passagem que deveria ser lida, mas eu não vou ler não, é um texto muito longo. Ao longo da história do cristianismo, sempre se tem visto que esta perspectiva de viver no tempo do vinho, de se estar às portas de uma grande virada histórica, tem alimentado a fé dos cristãos. Quando você entende que Jesus está voltando, você começa a mudar o seu foco de preocupação. Quando ela falta, o que acontece é que o nosso coração esfria. Nosso coração, ele muitas vezes é como uma montanha russa. Às vezes ele está na alta, até estava lá fora brincando, eu, o Felipe e o Moisés, e o Felipe, ele falou assim: quem está melhor posicionado de uma forma cristã entre o nosso grupo assim, é o Moisés. Já foi o Felipe. Quando começamos, ele era estouradão, tanto que ele veio trazendo as pessoas, deu uma esfriada. Isso é normal, isso é natural. Essas sobes e desces. A gente não pode cair muito. Tá? Se a gente cair muito, é que nem um carro na banguela. Entendeu? Se você chega numa velocidade muito baixa, você vai querer engatar e dar aquele canto. Entendeu? Mas é normal, se sobe e desce. Mas se você esquece ou para de considerar a volta do Senhor como iminente, o teu coração esfria. Você para de ler as Escrituras. Tal perspectiva tem implicações no todo da vida, pois tudo isso é visto com olhos diferentes. Não menos afetada por ela é a espiritualidade dos crentes, pois ela significa a participação já, aqui e agora, daquela comunhão com Deus que é a marca mais forte da era vindoura. Então as pessoas, elas pensam que Jesus está voltando, mas não querem viver o cristianismo aqui. Eles acham que não tem que aplicar os princípios cristãos aqui. Acha que eu tenho que ser cristão, mas só dentro da igreja. E isso não é chamado de cristianismo. Abre Apocalipse 21, verso 3. Apocalipse 21, verso 3. Ou 3. 21, 3. 3. Apocalipse, o último livro da Bíblia, 21:3, diz assim: então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens, Deus habitará com eles, eles serão povo de Deus e Deus mesmo estará com eles. 22:4. E eles contemplarão, no versículo anterior, os seus servos os servirão, contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome
dele. Se você começar a meditar nesse texto de Apocalipse, você vai ver da proximidade das coisas do Senhor e a valia que é você ter essa confiança e esse propósito de vida. Não é algo que vai findar apenas quando você falecer. Tem algo depois. Tem algo depois. A característica da espiritualidade cristã é esse desfrutar antecipado da vida futura, o que reforça a capacidade de viver a presente vida sob a expectativa do futuro, no mundo novo e da vida com Deus. Que é exatamente o exemplo que eu dei da tia da Rosângela. Não tem noção do que é cristianismo. Não sabe, você não sabe a preciosidade que é que você tem no seu coração. De você poder parar e você orar. Você não tem noção disso. Pessoas que moram em países onde há uma perseguição brava, forte, eles sabem o que é isso. Eu comentei já algumas vezes com algumas pessoas, não sei se eu falei aqui com vocês, mas eu estou lendo um livro do John Piper que tem 3 histórias de pessoas que viveram em épocas diferentes, e um deles era o Tyndale, que era o cara que traduziu a Bíblia para o inglês, e o segundo é o Patton, em que ele era uma pessoa que era um grande pastor de uma grande igreja na Escócia, e ele abriu mão daquilo, e ele foi com a esposa dele, com seu filho recém-nascido, para pregar em ilhas, onde os canibais eles comiam gente, e ele desembarcou lá. A mulher dele e o filho não foram comidos na hora, entendeu? Mas a morte os levou depois de 2 meses que estavam lá, e ele ficou 10 anos pregando o Evangelho em meio aos selvagens, sem nenhuma conversão. E todo dia as pessoas queriam matá-lo. Uma pessoa dessa, e ele fala assim: eu só conseguia viver com essa expectativa aqui. Jesus está voltando. E Jesus está voltando. É claro que, pela graça e misericórdia de Deus, no fim da vida dele, ele acabou tendo um outro casamento, e a esposa dele trabalhou com ele na obra por mais um tempo, e ele pôde ganhar todas as almas daquela ilha, daquelas ilhas, todas para Jesus. E antes dele falecer, ele sabia que todas as pessoas estavam encaminhadas dentro do Evangelho. É um prêmio. Nem todos nós vamos ver esse tipo de coisa, mas o sofrimento e a dor, elas antecedem esse tipo de coisa. Dentro desse pensamento, ele fala e dá continuidade no versículo 7. Levai, pois, uma vida de autocontrole e de sobriedade, dedicada à oração. Você tem vivido uma vida de sobriedade? Não é só álcool, não. Você tem sido sóbrio nas coisas de Deus? Você tem sido sóbrio no seu lazer? Você tem sido sóbrio nas coisas pertinentes à palavra de Deus? Tem se dedicado à leitura? Tem se dedicado à oração? Ou você tem achado que você é a última bolacha do pacote e está tudo certo? Muitas pessoas pensam assim. O apóstolo Pedro ele vem e fala: levai, pois, uma vida de autocontrole e de sobriedade. Tudo isso dedicado à oração. São as orações dos cristãos que mantêm os seus olhos voltados em direção certa. A única forma de você continuar com seus olhos em Deus é ler a palavra e orar. Se você não orar, se você não manifestar através da sua boca aquilo que você lê, morre. Casamento morre assim. Pessoas morrem assim. Simplesmente porque tem o fundamento e não aplicam. Isso você pode colocar em qualquer coisa. Você sabe, meu carro ele teria que trocar o óleo com 50 mil quilômetros. 50 mil e pouco, 700. Ele está com 50.705. Eu tenho que trocar o óleo do carro. Se eu não trocar o óleo do carro, há uma possibilidade de, com o passar do tempo, que aconteça? Tenha dano no motor ou ele funda. A consequência do carro eu posso arrumar. E essa é a consequência da sua vida eterna. Quantas vezes eu chamo vocês para a reunião de oração de quarta-feira e vocês não participam? É uma forma de você exteriorizar aquilo que você aprende. Tenho saudade do tempo do Felipe e a Raiane, eles entravam, enquanto eu vendia rosas, eles ligavam e a gente fazia a leitura, ou fazia oração. Mesmo tropeçando, o Alice também. Mas vocês pararam. Não querem mais. Tudo é desculpa. Vocês não têm orado. Vocês não têm separado. Então esse versículo também é para vocês. São as orações dos cristãos que mantêm os seus olhos voltados na direção certa, para que vivam nela as suas vidas.
ter uma vida de autocontrole e sobriedade, apontam para a mesma coisa: necessidade de moderação, equilíbrio. Eu sempre falo disso. Você não tem que sentar de manhã e não vou trabalhar e vou ficar lendo a palavra e orando o tempo inteiro. Não é isso, é equilíbrio. Há tempo para todas as coisas. Será que esse tempo que você está deixando de dedicar à oração, ele não poderia ser mais grato a você? Será que você não seria mais próspero, inclusive financeiramente, se você separasse um tempo ao Senhor? Eu falo da dominical, falei da dominical na semana passada de maneira um pouco mais dura. Será que a balada da noite ou qualquer coisa não poderia ficar para depois e aí você poderia separar o tempo para ler as Escrituras? Será que nós vamos ter essa liberdade por quanto tempo? Na Europa já está se falando sobre a Maria transgênera. Será que isso não vai chegar rapidinho aqui? Será que a gente vai começar a querer cultuar aqui, vai entrar pessoas aqui e vão impedir da gente cultuar? Será? Não sei. A gente tem que aproveitar. Termos uma vida de autocontrole e sobriedade apontam para a necessidade de moderação, sobriedade, discernimento, não deixando que alguma coisa venha perturbar a capacidade de ver e pensar claramente. Então, o nosso querido irmão Gabriel não está aqui com a Larissa, e parece que quando é ceia, parece que ele quer faltar. A gente tem que ter sobriedade. Será que não é mais importante você estar tomando a Santa Ceia em comunhão com os irmãos do que fazendo qualquer outra coisa? Isso se coloca em relação a essa perspectiva do futuro iminente. Se você vê que aquilo está para acontecer, você dá valor, mas você tem perdido essa percepção. Uma percepção que nós somos tão facilmente desviados para dentro do nosso pequeno mundo, centrado em nós mesmos. É a minha casa, é a minha família, é o meu trabalho, é isso, é aquilo. Tantas desculpas. Tantas desculpas. No dia do Senhor, essas desculpas não valerão de nada. Eu não estou falando para vocês, estou falando para mim também. Tudo que eu falo primeiramente para mim. Eu apanho duas vezes, quando eu estou preparando e quando eu falo. A palavra de hoje para mim, eu falei para a Rosângela, para mim. Eu sou impaciente. Eu sou uma pessoa que às vezes estou nervoso. A mãe sabe disso. Ela estava mandando mensagem para mim e falou assim: poxa, Paulinho, eu poderia ter sido um pouco mais paciente com o seu pai. Pois é. Agora não adianta ficar martirizando. O tempo de mudança é hoje. Em relação às coisas por vir. O passado já era. 1 Pedro 4,8 diz: acima de tudo, porém, conservai vivo o amor uns para com os outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, é um modo de chamar a atenção a alguma coisa especial e importante nesse texto. O que é mais importante? É o meu trabalho? São as minhas contas? É a minha beleza? Ou é o amor com os outros? O apóstolo Pedro está dizendo, acima de tudo, conservai vivo o amor uns pelos outros, porque o amor cobre uma multidão de pecados. Acima de tudo, é um modo de chamar a atenção para algo importante. Conservai vivo o amor uns para com os outros, quer dizer, o amor entre eles é o esperado. O que se espera de você como cristão é que você ame as pessoas, não que você seja frio, não que você tenha o coração duro, mas que você ame as pessoas. É a mesma coisa que foi dita em 1 Pedro 1,22. Essa ênfase no amor talvez seja a maior característica do cristianismo e que nunca devemos nos esquecer. Segundo Jesus, o amor é a síntese e o cumprimento de toda a lei. Quando os fariseus perguntaram para ele assim, quais são os mandamentos? Ele falou assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Isso é o resumo de toda a lei. Se você ama as pessoas, você não adultera. Se você ama as pessoas, você não rouba. Se você não ama, você ama as pessoas, você não fala mal das pessoas. A falta de amor é o que está faltando dentro dos nossos corações. Paulo, igualmente, o apresenta como a maior das virtudes. Abre em 1 Coríntios 13. 1 Coríntios 13.
1 Coríntios 13 diz assim: ainda que eu fale a línguas dos anjos, dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, e que eu tenha tamanha fé a ponto de transformar montes, se eu não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso se aproveitará. Acima de tudo, amais uns aos outros. Numa situação como a dos leitores, de iminência, de perseguição, a minoria marginalizada e hostilizada dentro da sociedade, o amor, a manifestação do amor era necessária, porque senão as pessoas não aguentavam. Como que a gente mantém esse amor se não buscando ao Senhor? Como que a gente mantém esse amor se não é a comunhão com a igreja, com os irmãos em Cristo? Não há outra forma. E eu vejo as fotos e não tenho nada contra isso. Mas eu vejo lá, estava vendo o aniversário do Nicolas, e ele lá, e cantando, e aquele negócio, e toma uma daqui, e faz lá, e aquele negócio. Acabou, acabou. É como uma fumaça. No outro dia não tem lembrança de nada. Não tem lembrança. E aí eu vi a Helena trazendo, acho que foi a Helena, né? Que levou um presente para o Nicolas. Foi a Helena ou Manu? Foi Helena. Foi Helena. E aí a hora que a Helena entregou para ele, é claro que não foi a Helena que comprou. Eu vi o rosto do Nicolas vendo assim, olha, que alegria. É a manifestação de amor de alguém que é caro para mim. É diferente. Essa alegria do mundo, ela é passageira. Ela não vale nada. As pessoas, elas estão aí se divertindo, gastando rios de dinheiro, e estão em depressão. Estão aí com transtornos de todo nome possível. Aonde está essa felicidade toda? Onde está essa felicidade que o mundo tanto dá? Essa tanta entretenimento, essa alegria tão grande de você estar lá no bar e encher a cara e ficar lá e põe chapéu e tira. Onde fica isso? No outro dia, porque o amor cobre multidão de pecados, é uma formulação estranha. Muitas pessoas têm analisado esse versículo a partir do pensamento de que se eu perdoo, aí eu sou perdoado. Você coloca a situação, e ele já tem falado bastante em relação a isso, em especial nos discipulados, em que Deus, ele não é atrelado ao que você faz. A decisão dele é dele. Ele é independente nas suas decisões e nas suas faças, nas suas palavras e nas suas ações. Então, como que é que a gente vai entender essa condição aí de que o amor cobre uma multidão de pecados? Ela aparece também em Tiago 5,20, de uma forma um pouco diferente. Abra aí Tiago 5,20. Tiago 5,20 diz assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado salvará da morte a alma e cobrirá a multidão de pecados. Ele está falando que, e aí o foco não é, novamente, atrelar a salvação através da ação humana, mas sim que a nossa ação, ela é uma atestação daquilo que está sobre a nossa vida. Muito provavelmente essa condição de falar porque o amor cobre a multidão de pecados pode ter sido uma fala de Jesus, que não aparece nos evangelhos, mas que era comum entre os cristãos. No caso, apenas atesta a condição dos cristãos e não condiciona o motivo que somos perdoados por Deus. Muitos segmentos do cristianismo têm feito essa interpretação errada de que não é o sacrifício de Cristo que salva, mas é o meu arrependimento, a minha mudança de comportamento. Não. Você muda e se arrepende porque você é salvo.
A atitude de amor de Deus para conosco faz com que a atitude de amor uns para com os outros leve a superar problemas de relacionamento que possam surgir ainda mais pela tensão que todos suportam face às hostilidades dos de fora. O que faz nós perdoarmos as pessoas? E a gente estava trabalhando um pouquinho isso hoje. Quando a pessoa ela te afronta, você tem duas opções. Primeira, cala sua boca. Foi o que Jesus fez. E talvez seja a melhor coisa a ser feita. Porque se você continuar discutindo com uma pessoa que é fora do centro, você vai ficar louca com ela. Pastor, a pessoa está me insultando e eu tenho que ficar quieto. Foi o que Jesus fez. Pilatos olhou para ele e falou assim: estão falando tudo isso de você não fala nada? Anás, Caifás, estão acusando você e você não fala nada? Você é o rei dos reis? Você que está falando. A primeira alternativa é ficar quieto. E você não tem que ficar quieto. A segunda alternativa, ainda dentro do princípio bíblico que deve ser usado com muita sabedoria, é você confrontar a pessoa. Não com a motivação de você ser beneficiado, mas com a motivação de você ajudar o outro. Por isso, para você fazer isso, tem que estar com o coração muito em paz. Você apresenta para a pessoa no momento certo e vai falar assim: olha, você está errado nessa situação. Ou você esteve errado naquela situação. Com muita tranquilidade, com uma voz serena, calma. E se a pessoa novamente hostilizar você, aí você cala a boca, aí você não fala. São as duas opções. E nós não temos calado a boca. A atitude de amor de Deus para conosco faz com que a atitude de amor uns para com os outros, ela nos leve a superar todos esses problemas. E mesmo aqueles que fraquejaram por algum motivo, se desviaram, devem ser tratados com amor. Um amor que cobre uma multidão dos pecados. Porque esse perdão, essa demonstração de amor mostra a ação de Deus na terra. E uma das cenas mais claras está lá em Atos, quando Estevão, sendo apedrejado, ele olha e fala assim: Deus, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Eu nem vou colocar a figura de Jesus Cristo. E a palavra de Deus diz que quando você trata as pessoas com amor, você amontoa sobre a cabeça dela brasas vivas, que foi o que aconteceu com Saulo, o perseguidor, para Paulo, o apóstolo e pregador do Evangelho. 1 Pedro 4,9 diz assim: praticai a hospitalidade sem murmurar, sem reclamar, sem ficar rá, rá, rá. A tônica da nossa passagem nas relações entre os cristãos é marcada pela repetição, uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Ele fala o tempo inteiro isso. A próxima coisa que se fala é que nós temos que demonstrar este amor através da hospitalidade. E aí tem um quadro bem específico do que acontece naquela época. O termo significa literalmente ser amigo de estranhos. É pôr uma pessoa que você não conhece dentro da sua casa. Descreve a realidade de grande importância para o cristianismo primitivo, porque as pessoas, elas levavam o Evangelho e elas não tinham de morar, não tinham hotel, não tinham recursos. Jesus falou: vai, não leva capa, não leva espada. Então as pessoas, elas viajavam de cidade em cidade, às vezes levando uma carta de Paulo, às vezes levando uma carta de Pedro, e elas tinham que ser recepcionadas em algum lugar. As pessoas, elas tinham que receber. Tanto que um texto bíblico diz: se você entrar numa cidade e as pessoas não te receberem, sacode a toalha, a sandália, o pó da tua sandália, porque aquela cidade vai ser amaldiçoada. E se você entrar numa casa, recebe aquilo que te pedem, com muita mansidão. Mas também não seja uma pessoa que fique ali, entendeu? Atormentando continuamente. Tem pessoas que vão e ficam uma semana, um mês, 2 meses, 5 meses, 10 meses. Não é isso. Você passa por uma situação. Então essa hospitalidade, ela é falada em vários textos bíblicos. Entre elas, por exemplo, 2 Coríntios 11, 26. Abre aí, por favor. 2 Coríntios 11, 26. Diz assim:
ele descrevendo os sofrimentos dele, ele fala: em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, que eram as pessoas que tinham a mesma fé, ou que viviam junto, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos com falsos irmãos, em especial em perigos entre salteadores. As pessoas não poderiam levar muito recurso financeiro, dinheiro, porque se levasse era assaltado. Então ele levava o mínimo, e aquele mínimo não era suficiente para a estadia daquela pessoa e nem a sua alimentação. Romanos 15, 24. Romanos 15, 24. O apóstolo Paulo está falando dos seus planos no fim da sua vida, e ele diz: penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco, e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco da vossa companhia. Hospitalidade. E tem muitos outros versículos. 2 e 3 João abordam essa questão. 2 João capítulo 10, ele fala que a gente não pode receber pessoas que têm outra fé. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não receba dentro de casa pessoas que confessam outra religião, porque elas contaminam a sua vida, contaminam a sua casa. Então, algumas pessoas já passaram pela nossa igreja, uma pessoa em especial. Um dia ela começou a se ausentar da igreja, e eu fui conversar com ela, e ela falou assim: eu estou indo para os adventistas do sétimo dia. Eu falei: você sabe o que eles professam? Sei, eu quero é aquilo. Fiquei tão triste. Uma igreja que tem muitas verdades, mas que tira o foco da salvação de Jesus, e sim no guarda do sábado. Se você guardar o sábado, você vai ser salvo. Está no título e está na tônica da mensagem deles. Muitas vezes não é tão aberta para não espantar as pessoas, mas é o foco da coisa. Não receba pessoas de fora. E na segunda, em 3 João, capítulo 5, de 5 a 8, fala: e a segunda, exortando a que recebam os irmãos estrangeiros, encaminhando-os de modo digno, provendo as suas necessidades. Não é para esconder o bis, é para você trazer o melhor. É como se você estivesse recebendo o Senhor. Então, esse contexto de hospitalidade nos dias de hoje é algo complexo, mas não é diferente dos tempos de antigamente. A pessoa, ela vinha, falava que precisava de ajuda, e as pessoas simplesmente aceitavam. Hospedar missionários cristãos, então, era uma tarefa sumamente importante e fundamental para que o cristianismo pudesse chegar até nós nos dias de hoje. Incluía também prover das suas necessidades enquanto eles estivessem ali. É claro que sempre tem os oportunistas. Então, muitas pessoas, elas usavam isso para fazer turismo. E era chato, porque quando as pessoas eram descobertas nesta prática, fazia com que as pessoas não ficassem motivadas em abençoar outras vidas. Mas isso é um conceito errado. Nós temos que entender que nós temos um chamado de Deus, e independente do que a sociedade, o mundo fale ou professe, nós temos que continuar sendo servos de Deus. Uma coisa que eu aprendi com o meu pastor lá em São Paulo, ele sempre anda com umas moedinhas no carro. Umas moedinhas de 50, de 5, de 10. A pessoa pediu uma moedinha, você vai lá e pega. Eu estava vindo para a igreja esses dias, né, que a porta travou, e aí eu tive que fazer um remendo aí com um cara lá. Quando eu parei no farol, veio um senhor correndo e falou assim: e aí, mano, dá um dinheiro aí para tomar uma água, eu o meu lanche e tal, uma moedinha. Eu fui lá e dei, ele ficou tão feliz. O que aquilo pesou para mim? E se ele for usar drogas, se ele for beber, com ele. A gente tem que cumprir a nossa parte. A gente não consegue cuidar nem da gente, a gente vai cuidar dos outros. Você consegue cuidar de você? Não. Como é que você quer cuidar da vida dos outros? A parte desta perspectiva da missão, a hospitalidade também era importante na vida da comunidade. Não havia templos. Todas as reuniões eram feitas em casas, com todos os problemas que isso pode resultar. Imagina a gente juntar esse grupo dentro da tua casa. Sujeira, incômodo, a criança pisa no sofá, pé de barro, falando alto, esquece o copo, derrama refrigerante não sei aonde.
Eram todos incômodos que aquelas pessoas viviam. Por isso que ele fala: tenha hospitalidade sem murmuração. Os lares cristãos eram realmente o centro da vida comunitária e da missão evangelizadora. Por isso, era fundamental que eles fossem hospitaleiros. Portanto, essa era uma característica que era esperada dos cristãos, ser hospitaleiros. O fato de que ela incluía problemas fica implícito pelo acréscimo do ser hospitaleiro sem murmuração. Hospitalidade com amor que tudo suporta é o que é aqui solicitado. As coisas acontecem. Ser cristão é viver dentro desse contexto. É você aceitar a correção das pessoas e continuar amando elas. Mesmo que elas não te amem, mesmo que elas não te cuidem de você. Eu estou dando uma aula lá de teologia em Taguatinga, teologia pastoral, eu estou falando exatamente sobre essa condição. Como é difícil o ofício de pastor. Porque você tem que amar independente da pessoa. Recebi uma ligação do fariseu, 11 horas da noite lá, entendeu? E aí eu não atendi, eu estava na cama. Liguei no outro dia e falei para ele assim: ó, vamos conversar, te ligo em 5 minutos. Não ligou. Depois de 2 horas, vamos falar, já te retorno. Eu tenho que continuar amando ele. Eu tenho que continuar amando esse cara, entendeu? Independente do que ele faz, de me atender e me falar. Essa é a função do cristão, ser amável, amar as pessoas. Para muitos pobres ou empobrecidos por causa da fidelidade a Cristo, isso significava ter um lar. As famílias daqueles que perderam os bens ou a vida por causa do Evangelho teriam que ser cuidadas. E as pessoas que têm necessidades, eles tinham que ser supridas. Em tudo isso, a comunidade cristã demonstra o que significa ser igreja. Eu não estou dizendo para você encontrar, se isso fosse o ministério, amém. Faça com muito zelo e cuidado. Não é a minha chamada. Mas, se uma pessoa está com dificuldade, receba na sua casa. A alimente. Cuide dela. Não fica medindo o tempo que ela toma banho. Cuida da pessoa. Ama ela. Isso aí significa o quê? A manifestação do que significa ser igreja. Ser o povo de Deus. Ser a casa do Espírito Santo. Onde Deus está e aonde todos vão ser recebidos. Quando você receber o chamado do Senhor, Ele não vai perguntar para você, pelo menos depois do juízo, não, antes vai. O que você fez com o seu tempo? O que você fez com os seus recursos? O que você fez com a sua vida? Depois não, depois vai ser glória, vai ser uma bênção, e aí é simplesmente para o cumprimento. Mas aqui na terra, você tem a oportunidade de fazer coisas tão simples. Ligar para uma pessoa, eu falo isso, vocês esquecem. Liga para uma pessoa e fala: como você está? Vocês ligaram para a Lourdinha essa semana? Quanto tempo faz que ela não vem na igreja? Será que é difícil para você pegar o telefone ou mandar uma mensagem verbal ou escrita? Será que é difícil? Será que algum de vocês ligou lá para a casa do Sebastião e da Glenda e perguntaram: como está o irmão Cláudio? Posso ajudar em uma coisa? Todas essas coisas são manifestações do amor. Porque se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai continuar focado apenas em nós mesmos. E isso não é igreja. Amém, queridos? Senhor Deus, o fim de todas as coisas está próximo. E nós temos muita coisa para mudar ainda. Há muitas coisas, Pai querido, na nossa vida que se encontram defeituosas, estão defasadas, não refletem a Tua palavra, mas estamos dispostos, Pai querido, a mudar. Por isso, Pai querido, nós novamente estamos vindo à cruz, pedindo que o Senhor perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.